pessoal, esse é o meu primeiro vídeo no canal e tá aqui dois irmãos me ajudando, né? O André, que está atrás da câmera, e Bárbara, né? Olá, pessoal. Eles são pessoas que eu já conheço os pais, né? Os dois casais já conheço há muitos anos, há décadas na verdade, e eles ainda estavam na fraldinha ainda, quando eu conheci eles, mas eles estão aqui me ajudando, a Bárbara está aqui também. Tá me ajudando, coordenando, perguntando para eu não me perder, tá bom? Bem, meu nome é Edgar Bravo Nogueira, né? É o mesmo nome do canal. Eu tenho 64 anos, sou casado com Norma Helena, há 40 anos, né? E tenho dois filhos, o Rodrigo, que é o primogênito, e o Fábio. O Fábio também tem um canal chamado Os Bravos, né? Alguns irmãos conhecem. E sobre a sua vida, como é que você resume ela? Bem, eu tenho 64 anos de idade e aos 4 anos o Senhor começou a trabalhar no meu coração, na minha vida. A história é um pouco longa, mas eu estava vendo um avião, uma manobra, e eu falei para meu pai: papai, se o avião cair, o que que acontece? Ele falou: o piloto morre. E aí eu comecei a perguntar sobre a morte, ele falando, e eu fui ficando chocado. Daí ele falou, bem resumido, ele falou assim: um dia eu vou morrer e você vai também. Aí eu comecei a chorar, ele começou a rir, pegou no meu colo e tal. Mas é interessante que eu vi isso como uma palavra de Deus, que eu botou no meu coração, eu fiquei pensando, falei assim: eu tenho que escolher alguma coisa certa, que um dia eu vou morrer. Então, como eu falei ontem para você, já comecei a filosofar desde pequeno, né? Qual é o propósito da minha existência? E aí, isso foi com 7 anos, eu estava na casa da minha avó, no interior de São Paulo, no sítio dela, e ela começou a falar do Senhor Jesus, né, falando do Evangelho, e ela botou assim a primeira sementezinha, foi até sobre esse assunto que eu vou falar um pouquinho hoje, sobre a volta de Jesus, e aquilo nasceu mesmo, né, foi crescendo. Depois ela até falou assim: Edgarzinho, você vai ser um crentinho. Fiquei olhando para ela e falei assim: eu quero, né? Mas é tão difícil, eu pensei, né? E dos 7 anos até os 17, né? Eu me converti mesmo aos 17, eu estava naquela fase de criança para pré-adolescência, adolescência, e eu fiquei muito conflito da fé, né? Eu não sabia como fazer, ficava entre lei e a graça, não conhecia a graça de Deus, então foi uma luta muito grande, mas interessante que a semente ficou e eu fiquei com temor. Eu tinha temor, às vezes os amigos contavam piada de coisas religiosas, tudo, eu já ficava assim, não gostava muito de participar daquilo. E com 17 anos o Senhor realmente me pegou, foi numa reunião de jovem, ele me pegou de cheio, me abraçou e não deixou mais eu soltar ele. Então foi muito jóia, foi prazeroso. Foi maravilhoso o Senhor ter escolhido eu assim, com 17 anos, poder jogar minha vida tão novo, né? Podia ter sido antes, né? Mas para mim foi um prazer. E depois da conversão, como é que... Depois, assim que eu me converti, eu fui para a vida militar, né? E servi as Forças Armadas durante 12 anos. E foi muito bom, tenho muita boa lembrança. O Senhor me preparou para muitas coisas, muitas lições que eu aprendi lá, eu levo até hoje. Mas teve um momento, né, com 12, 13 anos de vida militar, que eu senti assim, deixar a carreira e seguir o Senhor. Orei, pedi conselho para alguns irmãos, e eles falaram que tudo bem, que era importante eu fazer isso, e realmente eu fiz e não me arrependo, né, porque eu pude dar tudo aquilo que eu tenho, né, logicamente cada um é chamado para alguma coisa, deve ser fiel ao seu chamado, mas o meu chamado foi isso. Tem muitas lutas, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias, né. Então é um resumo da minha vida pessoal. Bem, e as características do seu trabalho, do seu ministério? Eu sempre assim, quando estou, né, sempre perto de você, vejo que você sempre fala de várias viagens, de vários encontros fora. É isso aí, Bárbara. Eu realmente tenho uma característica do meu trabalho, esse é o local. Eu procuro colaborar ou formando líderes, pastores, presbitérios, né? Ou então colaborando com alguns que pedem ajuda. Eu sempre estou no trabalho viajando mesmo, né? Esse é o local. E também na área de seminários, tudo sempre é fora, né? Ajudando a formação de missionários e tudo. Então isso aí é uma característica que você observou bem mesmo, né?
Uma vez que você veio aqui, até ficou aqui em casa, eu lembro que eu sentei com você, comecei a conversar sobre a palavra e você me ensinou assim, uma forma de como eu ter um conhecimento geral da palavra, começando de Gênesis, pegando alguns capítulos da Bíblia. Você tem algum sobre essa área de ensino? Você É uma área assim que eu também tenho, eu creio que Deus tem me usado nisso, é uma área que eu gosto também, né? Não é um ensino assim teológico, um ensino profundo em pesquisa, não. Eu tenho, assim como diz, eu tenho irmãos que eu sei acessar e aprender disso, né? Não eu fazendo necessariamente essa pesquisa profunda. Minha pesquisa é mais básica, mas graças a Deus eu tenho as fontes certas para procurar isso, né? O meu ensino é mais voltado para a parte prática, de formação. Eu gosto muito daquele versículo em Esdras 7:10, que fala assim, que Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para transmitir a lei. Então a gente vê 4 processos aí. Primeiro, uma disposição do coração. Segundo, buscar a lei do Senhor, né? Pesquisar, estudar, memorizar. E a outra parte, a terceira, é praticar aquilo, né? Aquilo que aprendeu, aquilo que ele estudou. E a outra parte, a última parte, é ele transmitir. Por quê? Porque se você não conhece nada, você, assim, não querendo usar essa palavra como ofensiva, mas é a pessoa ignorante, ela ignora das coisas de Deus, então é bom saber. Mas a pessoa sabendo, conhecendo, sabendo onde está, racionalmente sabendo onde está tudo, e só parando por aí, ele acaba sendo meio hipócrita, né? Ele vai saber falar sobre o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele vai saber falar sobre que é importante perdoar, mas ele vai acabar parando aí, ele não vai viver aquilo. Então ele acaba sendo uma palavra meio forte, mas ele acaba sendo hipócrita, né? Então, quando eu falo para os outros, sempre olho para mim. Então, eu vigio muito se eu estou praticando aquilo que eu estou entendendo. O outro passo é o aspecto de viver, né? De cumprir, né? Como diz a palavra, cumprir, viver, praticar. Então, tem que praticar, você tem que procurar a vida, isso é no relacionamento, talvez numa área você tem mais dificuldade, a outra você tem mais facilidade, mas você vai evoluindo no Senhor, né? Crescendo, né? Como diz a palavra, Paulo fala em Filipenses, desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. Então esse é um outro estágio. E o terceiro estágio é ensinando, né? Jesus fala que a gente é para ir dar muitos frutos, e os frutos devem permanecer, muitos frutos. E aquele que não dá fruto, ele corta, né? E aquele que dá, ele limpa para que produza mais. Então esse ciclo de dispor o coração, de aprender, de praticar e transmitir, eu acho que tem que ser fechado. Porque primeiro, ou ele fica na ignorância, segundo, se ele sabe e não vive, ele fica hipócrita, e se ele sabe e vive, mas não consegue transmitir, ele fica infrutífero. Então eu vejo assim que é um início, meio e fim. Então o ensino meu é mais voltado para essa questão mais prática, né? Então é um estudo assim mais, vamos chamar, sistemático, né? Outra coisa, não envolve só teoria, envolve a teoria, que é conhecer, mas envolve prática, compromisso, tempo, dedicação, confiança, disciplina, né? Compromisso dos dois lados, amor, andar junto. Tem que ter uma disciplina que eu estou dizendo, não é uma disciplina de punir, não, é uma disciplina de a gente aprender a ter, desenvolvendo. A palavra disciplina, né? Não estou conseguindo achar outra, porque na Bíblia a palavra disciplina, acho que parece 34, 36 vezes na Bíblia, e a maioria dela está relacionada a Deus e relacionada à disciplina no sentido de matéria, tá? Não está relacionada necessariamente à disciplina de punição, né? Então eu acho bastante importante isso, né? E o trabalho para mim também é prático, ele é relacional. Mas esse trabalho relacional para mim é muito gratificante, né? É meio longo, meio difícil às vezes, leva anos, mas o fruto que eu vejo depois para mim me traz bastante alegria. Então esse é o aspecto do ensino que eu vejo, entendeu?
E, assim, você tem um peso profético, assim, no seu ministério? Isso sempre tive, mas ultimamente, Bárbara, eu creio que tem sido mais, né, mais forte, porque principalmente de 7, 8 anos para cá, a minha comunhão com Deus tem aumentado muito. Alguém disse assim que hoje a gente tem que estar com a Bíblia com uma mão e com o jornal do outro, jornais e revistas, porque você tem que conferir em tudo que está acontecendo, e se você ficar desantenado com aquilo que está acontecendo, você perde até o feeling daquilo que Deus está falando. E eu tenho me dedicado, né, lá no meu desertozinho, lá em Teresópolis, mas eu tenho dedicado assim horas e horas para buscar isso. E está cada vez aumentando mais esse peso profético. Aliás, o principal motivo de fazer esse canal é por essa característica que o Senhor está florescendo cada vez mais forte, esse peso profético desses dias que antecedem a volta de Jesus, né? Sinceramente, nunca pensei em fazer isso por causa do meu trabalho local, o próprio discipulado, que é bastante abrangente na minha vida, mas é principalmente pelo peso profético, né? E esses dias que a gente está vivendo. E o objetivo do seu canal? Antes de falar dos objetivos, eu vou botar 7, tá? Mas eu queria, assim, resumir antes, são 2 palavras-chave, né? A palavra reino e a volta de Jesus. Aliás, Jesus vai vir para estabelecer seu reino. Bem, o Antigo Testamento fala sobre figuras. O Novo Testamento, o dias que estamos vivendo, fala sobre realidade. E a volta de Jesus fala da plenitude. Então, na verdade, a volta de Jesus vai ser estabelecer seu reino com plenitude, né? Então, essas são as 2 palavras-chave. Eu acho que ajustamento, alinhamento, vamos dizer assim, ajustamento. Primeiro, um ajustamento com o coração de Deus. Segundo, um ajustamento pessoal. Depois, um ajustamento da família. Depois, um ajustamento da própria igreja. Um ajustamento entre igreja e Israel. Um ajustamento com o mundo, sendo um contrário ao sistema do mundo e outro a favor, pregando, sendo testemunha para o mundo. E sobre esse ajustamento ao coração de Deus, você pode falar? Assim, bom, assim, resumir. Muitas vezes nós pegamos algumas características boas da reforma, né? Nós que somos reformadores, vivemos na reforma do século XVI, mas nós pegamos muitos problemas, muitos vícios. Um deles é a forma de interpretação da palavra, né? Então, por exemplo, na hermenêutica, vamos chamar assim, se você perguntar para a maioria dos cristãos, ele vai falar assim: qual a sua expectativa? Que Jesus vai me levar para o céu, então se eu morrer antes eu vou para o céu. Está errada essa afirmação? Não está. Então tem 2 dimensões. A igreja, de forma geral, só vê a dimensão dos céus. Mas hoje a preocupação do coração de Deus não é ir para o céu. Ele fala, né? Ele fala muito de vir. A oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, né? Em Mateus 6 ele fala assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça. Então a gente vê, por exemplo, em Apocalipse, ele fala novos céus e nova terra, Jerusalém que desce do céu. Então não é deixar de ser verdade que se fala, mas eu vejo que não é completo. Existe a questão dos céus, mas existe uma questão muito também de ele querer trazer, né? Em Apocalipse fala, tabernacular conosco, porque quer vir morar aqui com novos céus e nova terra. E é uma coisa assim meio estranha para a maioria. Então eu acho que a gente tem que estar alinhado com o coração de Deus nesses dias que o Senhor vem, né? Você também falou de um outro aspecto que é ajustando a vida pessoal com Deus, né? Por exemplo, né, Paulo fala em 1 Tessalonicenses assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na vida dele, como é que tem que estar a nossa vida pessoal? No espírito, alma e corpo, santos e irrepreensíveis, seja conservados. Então a nossa vida tem que ser ajustada. Lá em Apocalipse 22, no finalzinho, fala: continue imundo na sua imundice e continue o santo a santificar-se. Então acho que o nosso coração tem que estar sendo preparado a cada vez mais a santificar. Tá? É um processo. Tá?
É um processo que acontece, que eu creio que a igreja parece que está meio desapercebida, meio dormindo nessa hora, e ela tem que ser despertada. E o ajustamento da família com o coração de Deus. A família tem que se ajustar. Malaquias 4, de 4 a 6, não vamos pegar só o versículo 5 e 6, ele fala assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O medidômetro, de maldiçômetro que vai ter na terra de maldição é a medida das famílias desajustadas. E nós vemos socialmente, a família, a ideologia de gênero, tudo isso que está acontecendo, a gente vê totalmente uma coisa fora da vontade de Deus. Então Deus quer converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Isso naturalmente, espiritualmente, em todos os aspectos. E isso é a última palavra que Deus dá no Antigo Testamento, é o último versículo, que é para converter o coração, para que eu não venha e fira a terra uma maldição. Então, na verdade, nós estamos diante de uma grande ira de Deus contra a terra, e o que está poluindo, o agente poluidor da terra é a família como está. Tanto fora da igreja como na igreja, uma boa parte da igreja. Logicamente não são todos, né? E também tem o aspecto da igreja ajustada, que você falou, da igreja ajustada com... A igreja, ela, por exemplo, a gente vê lá Paulo em Efésios capítulo 5, ele fala assim, né, ali no capítulo 5, lá embaixo, ele fala assim: grande é esse mistério, mas eu refiro a Cristo e a igreja. Porque ele está falando de família, mas lá embaixo ele fala: não, esse mistério que eu estou falando é sobre igreja, né, Cristo e a igreja. E no versículo 25 ele fala algo do passado: maridos, amai a vossas esposas como Cristo morreu por ela, né? Então, fala do passado, ele morreu há 2000 anos atrás, numa cruz. Depois, vamos pular o 26 da proposta. No 27, esse é o 25, no 27 ele fala assim, que ele voltará preparando para uma igreja santa, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, né, por isso santa e gloriosa, né, santa sem defeito. Então, quando ele fala isso no 27, está falando do futuro, da segunda vinda. E no 26, nesse sanduíche, ele fala o meio que essa igreja fica gloriosa, lavando com a palavra. Então a palavra de Deus, não somente na razão, no intelecto, mas sendo revelado, ele vai fazer a transformação da lavagem da igreja. Hoje a igreja não está santa, ela não está lavada, ela está sujinha, né? Então a igreja precisa ser bonita, linda, né? E isso é o que eu creio que a igreja precisa experimentar nesses dias. Bom? Sim. A gente tem vivido tempos que a gente sempre ouve de Israel. E você falou que um dos ajustes é a igreja ajustada com Israel. Isso. Segundo o coração de Deus. Né? Isso aí vai ser um assunto que a gente vai ter que conversar bastante, é um pouco confuso, né? Muitos acham que vai ter uma tripulação só para Israel, então fica muito confuso. Mas assim, resumindo, já que é uma apresentação, as 12 tribos eram de Israel, israelitas. Jesus foi filho de Davi, era judeu. Os 12 eram judeus. A primeira igreja foi judaica. E o primogênito na mentalidade, nos princípios de Deus, o primogênito, ele tem uma importância. No mundo, Deus só vê dois tipos de povos, os judeus e os gentios. E isso se tornou uma inimizade histórica, depois nós podemos entrar nisso. Mas eu creio que no final dos tempos, o Senhor vai restaurar o gentio e o judeu. Tá? Vai ter um remanescente, logicamente não são todos, né? Mas eu creio que vai haver uma restauração do judeu com o gentio com o judeu. Se você quiser, você pode ler Efésios 2, você pode ler Romanos 9, 10, 11 especialmente, né? A bênção que veio para nós foi por causa da rebeldia dele. Muito mais a restauração dele será a ressurreição dos mortos. Então imagine que coisa gloriosa. E para ele ser restaurado, a igreja tem que interceder. Então é uma coisa bastante, até um pouco nova, mas é importante. A igreja está alinhada com Israel. E o sexto aspecto que você colocou é os santos contra o sistema desse mundo. Isso. A gente vê, né, que em João, né, 1 João fala assim: não ameis esse mundo, porque quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. A gente vê em Tiago também falando sobre isso, né? E eu vejo assim, realmente a gente precisa ter
e contra todo o sistema, né? Existe um sistema diabólico, existe um sistema da nova ordem mundial, um sistema da própria, muita gente às vezes não entende, a própria ONU. A ONU é um instrumento terrível, né? A gente pensa, não, mas Nações Unidas, tudo, mas são vários sistemas políticos, aqui no Brasil a gente pode ver muitos exemplos, o sistema todo está corrompido, tá? Então, eu vejo assim que a gente precisa, por exemplo, só um pouquinho, a gente está falando de ONU, por exemplo, a gente está falando de Israel. Você sabe que desde que a ONU foi fundada até os dias de hoje, mais de 50%, 60% das resoluções da ONU foi contra Israel. E para piorar, os que mais batem palmo para a ONU, que mais aceitam as suas resoluções é o Brasil. Então você vê que o Brasil, nessa área, profeta, está tendo na contramão, entendeu? Então, é assim, concluindo, Apocalipse 18, ele fala assim, Babilônia vai cair, o sistema vai cair, o sistema religioso, o sistema político, econômico, social, tecnológico, ele vai cair. E depois ele fala no versículo 4, sai dela, povo meu, sai dela, cai fora daí, que vai cair. E a gente tem uma noção, realmente, tem código de base, a gente, quando, até na internet, a gente sabe que de uma certa forma, todos nós estamos envolvidos de uma certa forma com o sistema. Mas ele está mandando sair. O que é esse sair? Eu não teria resposta, tá? Mas eu quero estar buscando para entender o que é esse sair. E sai dela, povo meu, porque ela vai cair. Então eu vejo que é uma hora mesmo de ir contra, aí não ajustando, é ir contra o ajuste do sistema, né? Sim. Você finalizou um dos 7 aspectos, o último aspecto, você falou do testemunho, né? Da igreja para... Isso, eu vejo assim que a gente fala muito e não está errado, a gente sempre quando vai pregar Jesus, fala assim, você não quer aceitar Jesus que morreu na cruz, olha lá, ele está lá e tal. Mas eu creio que vai ter um mover profético dentro de nós que vai pregar de uma forma, a mesma mensagem de uma forma diferente. Né? Em Atos 1:8, um versículo bem conhecido, né? Recebereis poder ao ser sobre vós e sereis minhas testemunhas. Primeiro, testemunho quer dizer mártir, muitos não sabem, mas testemunha é mártir. E serei minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra e tal. Então é dar testemunho, né? Eu creio que haverá tipo um avivamento da gente começar a proclamar que as nações vão cair. Esse reino passou a ser o nosso Senhor e Cristo, lá no capítulo 11 de Apocalipse. Então essa situação assim, eu vejo que é muito importante, né? Em 2 Coríntios 2:5 fala assim que Cristo restaurou, reconciliou o homem com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós temos o ministério da reconciliação. E também, assim, só para fechar esse ponto, Apocalipse, no capítulo 11, ele fala de 2 testemunhas. Alguns acham que são literais, né? A maioria, a grande parte, acha que é o ministério semelhante a Elias e Moisés. E eu pessoalmente também creio. E alguns acham que é coletivo essa palavra. Pessoalmente eu acho que são os dois. Eu acho que tanto vai ser literal, mas vai ter um corpo profético de testemunha. Você vê que eles testemunham, parava o sol, chovia, tornava a água em sangue. Eles faziam mesmos sinais com poder para testemunhar. Só que aí um puxão de orelha e um cuidado para a gente. Fala que antes, né, o juízo começa na casa de Deus. Então ele não vai julgar o mundo sem antes primeiro julgar a igreja. Então fica mais um puxão de orelha lá para o item, né, o ponto 4 nosso, né? Muito bem, então assim, encerrando, eu queria colocar um versículo de Marcos 12, que quando os discípulos perguntam, os fariseus, melhor dizendo, perguntam para Jesus qual é o primeiro e grande mandamento. E ele fala assim, ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. E ele diz uma palavra assim em cima, é muito bonito, né? Amarás o Senhor, vosso Deus, com todo o teu coração. Essa é a palavra que eu creio que Deus quer deixar para nós, com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo, né? Então eu entendo que agora é uma hora de preparo, a igreja preparada. Vamos ter luta? Vamos. Vai ter tribulações? Vai. Mas existe um espírito de vitória para nos preparar para esse momento. Amém? Queria agradecer vocês. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, pudessem colocar, se quiser, o seu comentário e tudo, porque eu não queria que fosse só uma via de mão única, mas eu queria também estar ouvindo vocês,
porque com sinceridade eu estou transmitindo reflexões minhas, mas eu creio que eu tenho muito o que aprender. Só uma coisinha, muita gente pensa que escatologia, né, que eu estudo o fim, é uma coisa de curioso. Pode até ser um pouco, mas não é meu intuito. Eu não creio que Jesus vai fazer uma prova, bem, então vai aí, quem vai ser arrebatado? Qual é a marca da besta? Eu acho isso. O que é, sei lá, o anticristo? Não, eu creio que vai ser alguma coisa muito mais interna, muito mais relacionada com a comunhão com Deus, né? Então eu queria deixar essa palavra para vocês e ir encerrando para que Deus possa te abençoar a tua família, abençoar a tua congregação, abençoar a liderança para que ele possa estar discernindo a voz nesses últimos dias. E você que ainda não tem ainda um posicionamento com Jesus, você possa ter, que ele vem para julgar as nações. E aí, lembra da cruz que ele derramou o seu sangue para você, tá? E vamos encerrar clamando, vem Senhor Jesus, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchauzinho. Tchau. Me ajudou, tá vendo?